Oi gente, tudo bem? Aqui é a Gabi Tosati, para quem não me conhece, e eu resolvi fazer esse vídeo para contar para vocês e mostrar também um pouquinho sobre como que é o meu processo para criar uma arte no digital, né? E poder responder as dúvidas mais frequentes que me mandam sobre que programas que eu uso, quais as ferramentas que eu uso. Basicamente aqui eu vou mostrar para vocês absolutamente tudo que eu faço para transformar uma arte em realidade. Então, acompanhem e escutem a explicação, eu espero que vocês gostem. A decisão de fazer esse vídeo em português foi porque eu sei que esse tipo de conteúdo é muito mais escasso aqui no Brasil, né? Não tem tantos vídeos assim em português, a maioria deles é em inglês. Então eu quis trazer algo que pudesse agradar aqui o pessoal daqui também, né? Como é uma coisa um pouco mais rara de se achar, com certeza tem bastante vídeo assim lá fora. Então eu espero que isso ajude. E todas as vezes que me perguntarem sobre como que é o meu processo, eu basicamente vou poder mandar esse vídeo, porque aqui eu mostro tudo. E pra quem tá se perguntando, essa arte que eu tô fazendo é a do Mob, de Mob Psycho, é uma fanart, então me acompanhem durante o processo. Bom, aqui nós voltamos um pouco pro comecinho da arte, né, pro esboço. E como vocês podem ver, eu já fiz também a cor base nele. Eu tenho sempre essa mania de, mesmo com o esboço, eu pego e já marco as cores base por baixo, numa camada por baixo, para poder ter uma noção de como vão ficar as cores no desenho. Aí que vocês estão vendo, eu tô deixando a camada esboço em multiplicação e usando uma camada embaixo para poder começar o meu desenho. Eu não costumo usar contorno, então vocês não vão ver muito contorno por aqui, eu já vou direto para colorização. E, enfim, vocês podem ver todas as informações dos brushes que eu uso aí do lado, é só vocês pausarem o vídeo e verem certinho. Tem aí marcado a textura que eu uso, a densidade, absolutamente tudo. É só pausar o vídeo que vocês vão poder ver. E em algumas partes, enquanto eu estiver explicando, o vídeo vai ficar mais lento, então é facinho de ver como funcionam as coisas. Certo, então voltando, eu também tô renomeando agora as camadas, né? Eu não costumo fazer isso, pra ser sincera, mas pra vocês poderem entender um pouquinho mais, né? Pra ficar um pouco mais didático o vídeo, eu resolvi renomear elas pra vocês poderem acompanhar certinho. Então daí eu crio uma nova camada. O segredo de toda a arte que eu faço é a hierarquia de camadas, então se atentem bastante a isso. Essa camada aí, eu deixei ela embaixo também da camada de cores base, porque quando eu precisar ter uma noção de qual cor eu preciso usar, é só eu correr para a camada de cima que já vai dar pra ver. E como vocês podem observar, eu já comecei a fazer o desenho com uma cor muito mais forte do que a cor da pele, que eu realmente vou usar. Eu faço isso porque a cor da pele, por exemplo, ela é uma cor muito clara. A cor da pele que eu vou usar no mob, no caso. Então, eu pego uma cor bem mais forte para poder ter uma noção de como tá ficando o desenho. Porque se a gente for fazer o claro direto numa tela branca, vai ser mais difícil da gente entender como que o desenho vai se portar, né? Então eu uso qualquer cor porque depois eu posso mudar isso. Então aí eu tô só fazendo mesmo a parte da colorização já direto, sem usar contorno nem nada. Então por isso eu tenho que deixar as bordas do desenho bem marcadinhas, né? Certinhas. Eu não posso fazer qualquer coisa como a gente faz no esboço. E isso leva um pouquinho de tempo, mas eu particularmente acho mais difícil mesmo fazer o contorno. Mas é o processo de cada um, o estilo que cada um gosta, né? Então, vá com o que te agrada. Certo, então aqui a gente já terminou de fazer a pele. E como vocês podem ver, eu pulei um pouquinho da parte, porque o programa de gravação, ele às vezes dá umas falhas, né? Então a gente tem que se virar. Mas eu vou explicar pra vocês daí como é que eu faço pra depois deixar tudo na cor certa, né? Sem precisar pintar tudo de novo. Basicamente o que vocês vão fazer é... eu não sei se vocês conseguem ver, mas ali em cima de onde ficam as camadas tem uma opção que se chama preservar opacidade. Em inglês é preserve opacity, que acho que no meu tá em inglês. É só vocês selecionarem essa opção quando vocês estiverem na camada da pele, e aí vocês vão poder riscar em volta. Vocês vão ver que no cabelo eu vou fazer a mesma coisa, eu uso muito isso pra absolutamente tudo nos meus desenhos, né? E aí ela vai trancar a camada e você não vai poder pintar fora. Então é só você escolher a cor que você quer e pintar por dentro, que vai ficar exatamente do jeito que você quer.
Aí a gente já tá no cabelo e como vocês podem ver eu coloquei numa camada acima porque pra mim é muito mais fácil fazer os detalhes do cabelo em cima da pele do que ir moldando a pele pra depois colocar o cabelo embaixo. Eu não sei se deu pra entender. É porque se a gente colocasse a camada do cabelo por baixo, a gente teria que deixar marcado na pele onde que o cabelo ia estar, né? Então, pra mim compensa mais deixar por cima, porque daí eu vou poder brincar livremente com o cabelo. E obviamente que daí em certos pontos eu vou ter que seguir onde eu marquei com a pele, por exemplo, ali nas orelhas, eu tive que dar a volta pelas orelhas, porque não tinha como deixar o cabelo por cima. Mas eu acho bem mais fácil fazer dessa forma, então a motinha do piuiuiui passando. Mas enfim, isso é uma escolha pessoal, então se você quiser deixar o cabelo por baixo também, você pode fazer. Mas como eu tô aqui pra mostrar o meu processo, é assim que eu faço. Eu sempre deixo a camada do cabelo por cima pra eu poder colocar os detalhes que eu quero de uma forma mais livre, né? Ah, eu quase esqueci de falar. Eu peço perdão por quem tava esperando ver o processo do esboço também. Eu acabei não colocando porque eu tive a ideia de fazer esse vídeo no meio do processo todo. Então, quando eu já tinha o esboço pronto e as cores base, que eu fui começar a gravar, que é quando eu normalmente gravo os meus speed paints. E aí eu percebi, eu posso usar esse vídeo pra fazer um mini tutorial aí pra galera. Então, peço perdão se vocês quiserem um dia algum tutorial sobre o esboço, eu também faço, mas honestamente, pra mim é tão intuitivo e tão natural que eu não sei se eu saberia explicar. Então eu vou explicar aqui a parte que eu acho que é mais complexa e que eu sei mais um pouco sobre a teoria mesmo, porque, querendo ou não, a gente tem que entender do programa pra gente poder fazer algo no digital. Então, eu resolvi focar mais nisso. Mas, enfim, era isso mesmo que eu queria acrescentar. E agora que a gente terminou de fazer o cabelo, a gente vai começar a fazer as roupas, né? E mesma coisa, é só a gente se concentrar mesmo na hierarquia de camadas para o desenho poder ficar bem mais simples de ser produzido, né? Então eu vou deixar a camada das roupas embaixo de todas as outras camadas, no caso da pele e do cabelo. E aí eu vou poder desenhar livremente sem precisar me preocupar em seguir as linhas que eu fiz pro rosto e pras mãos, como vocês podem ver aí. Bom, aqui a gente chegou então para a área do rosto, que a gente vai fazer, né? Vamos começar então pelos olhos. Eu separo a maioria das coisas em camadas, como vocês puderam ver. Então, eu vou começar aqui fazendo os cílios, né? Meio que essa parte pretinha do olho que a gente faz normalmente nos desenhos. E a parte branca eu já vou fazer em uma camada embaixo, para quando eu precisar alterar qualquer coisa, eu poder fazer na camada de baixo sem precisar comprometer o que eu já fiz. É meio redundante, mas se vocês seguirem esses passos, vocês meio que conseguem se virar bem em relação à arte digital, né? Porque esse que é o maior segredo mesmo, pegar essa hierarquia de camadas aí. Eu não sei se vocês notaram, mas ao fazer a pupila, eu fiz o seguinte nas camadas. Eu peguei a camada que eu fiz, a parte branca do olho, e eu cliquei em Preserve Opacity, que é preservar a opacidade, né? E aí, na camada de cima, eu usei aquilo ali que tá selecionado ali em cima, né? Essa propriedade que tá escrito Clipping Group, que eu não sei bem a tradução disso. Mas eu basicamente tô vinculando a pupila com a camada do olho. Então, basicamente, se eu tentar sair de onde está delimitado ali a parte do olho, eu não vou conseguir sair. E eu faço isso para a maioria das coisas assim durante o desenho, vocês vão notar. O clipping group é para você vincular a camada àquela outra, mas não fazer as coisas por cima dela, porque senão você vai precisar mudar muita coisa, né? Então, vamos ver se demonstrando vocês conseguem entender melhor, porque eu acho que comigo explicando assim, eu não sei se ficou muito claro. Para fazer os detalhes,
com essas linhas um pouco mais escuras do rosto, eu crio uma camada por cima de absolutamente tudo. Eu não faço ela vinculada a nada, eu crio por cima de tudo mesmo. Nas minhas ilustrações vocês podem ver que esse é basicamente o único contorno que eu faço, porque eu acho que ele ajuda bastante a visualizar o que eu quero que fique bem marcado na ilustração, né? Então, normalmente eu faço isso nas bordinhas das orelhas, eu faço no nariz, na boca, nos dedos, para fazer a linha onde separam os dedos, né? Mas isso também é uma escolha pessoal. Se vocês querem que essa parte seja um pouco mais suave, com uma cor que se assemelhe um pouco mais com a cor que você vai usar nas sombras, você pode fazer à vontade. É que eu gosto mais quando fica mais marcado assim, pra gente poder localizar onde é que estão essas coisas. Aqui a gente chegou na parte onde eu vou começar a acrescentar as sombras para poder dar a sensação de profundidade, de dimensão pro rosto, né? E como vocês podem ver, eu fui na camada onde tinha a pele, né? E eu criei uma camada nova clicando naquela ferramenta do Clipping Group, que eu já mencionei antes, né? Então aí eu vou colocando as sombras. E muita gente nessa hora costuma usar bastante o multiply, né? Que é a multiplicação, que é uma propriedade da camada, que tá ali onde tá escrito normal, ali na tela. Muita gente costuma usar a multiplicação justamente porque ele é uma forma fácil da gente acrescentar sombras. Essa ferramenta, ela faz com que já direto a cor que você colocou na camada vá como se fosse uma sombra, sabe? A cor ela já chega um pouco mais escura, um pouco mais saturada. Ela multiplica por cima da cor que você já tinha usado. Então, caso você não esteja ainda muito acostumado a fazer sombra, eu aconselho, inclusive recomendo, que você use a camada multiplicação, porque se vocês repararem, eu não estou usando ela e eu já tinha escolhido já a cor que eu ia usar nas sombras, nos detalhes da pele. Lá nas cores base que eu fiz, eu já tinha premeditado essa cor, mas é porque eu já tô acostumada e eu tenho uma paleta de cores que eu tô bem habituada a usar, então de olho mesmo eu já consigo escolher a cor das sombras. Mas isso é uma coisa muito difícil de se fazer quando você não tá acostumado. Eu aconselho que vocês brinquem com a camada de multiplicação para poder entender mais como é que funciona isso. E como esse vídeo é mostrando no meu processo, eu não vou falar muito sobre luz e sombra e esses detalhes mais técnicos. Isso eu aconselho que vocês pesquisem mesmo e pratiquem bastante para entender onde que você vai acrescentar uma sombra um pouco mais escura, onde que você vai acrescentar detalhes de luz. É porque as minhas artes, eu gosto de uma parada um pouco mais 2D, então eu não costumo acrescentar muita profundidade. Eu deixo mais plano. Eu gosto de uma arte que tenha detalhes mais planos. Então, eu não uso muito, por exemplo, aquela ferramenta que deixa... No caso, aquele brush que deixa a borda um pouco mais suave, assim, né? Pra dar aquela sensação de sombra mesmo, de penumbra. Eu não costumo usar, eu já vou com o pincel mais duro mesmo, porque eu gosto dessa sombra marcada. Mas vocês podem ver que o detalhe na bochecha dele, eu já usei um pincel dessa forma, bem mais suave, com as bordas mais suaves. Porque, enfim, daí se eu fizesse a bochecha muito marcada, eu acho que ficaria
um desenho um pouco mais voltado pro infantil, o que eu gosto muito, mas para as fanarts que eu faço, eu gosto mais de deixar mais suave mesmo. Então, é uma escolha pessoal. Se você gosta mais que a sombra seja mais realista, então eu aconselho usar um brush, um pincel que seja mais suave nas pontas. Chegamos no cabelo e, gente, a partir daqui eu sinto que vão começar a ficar meio redundante as coisas, porque eu basicamente já expliquei todo o processo que eu uso para fazer as minhas ilustrações, que é ficar nessa de preservar a opacidade da camada, depois criar uma camada por cima com o clipping group e aí ir acrescentando os detalhes, né? Eu costumo separar todos esses detalhes em várias camadas de clipping group, porque daí pode ser que tenha alguma coisa que eu não gosto muito de como ficou, e aí é só excluir a camada que eu fiz, o detalhe, e aí ele não vai mais aparecer. Se você fizer tudo numa camada só, pode ser que você se arrependa depois de algum detalhe, e aí você vai comprometer tudo o que você fez. Então eu aconselho a separar. E como vocês podem ver aí no cabelo, eu tô fazendo primeiro a marcação de onde vai ficar, né, os fios dele. E não curto fazer uma coisa muito realista, de colocar muito brilho, porque cabelo, né, tem brilho e tal. Mas como eu já falei, eu gosto mesmo de uma arte um pouco mais 2D, uma coisa um pouco mais chapada. Então, é uma decisão. Se vocês curtem fazer uma coisa com bastante brilho, usar a opção do multiplicação junto com o overlay ou uma iluminação, assim, na propriedade de iluminação mesmo, aí vocês conseguem atingir esse resultado bem mais fácil. Agora que eu terminei de demarcar o cabelo, vocês podem ver que eu tô, sim, usando essas técnicas de luz e sombra, mas para dar o mínimo mesmo de dimensão pro cabelo. Eu coloquei na camada multiplicação e eu fiz um detalhe por baixo mesmo, para deixar um pouco mais preto, próximo do rosto, para dar esse contraste forte do tom pálido do rosto dele com o cabelo escuro. Eu curto muito. Sempre brincar com contrastes, então quando eu coloco uma cor escura perto de uma cor clara, eu gosto muito. Então eu não costumo colocar escuro com escuro. Tem certas coisas que a gente não consegue evitar, por exemplo, a roupa do Mob, ela é toda preta, então não tem como eu fazer uma parte de baixo escura e a parte de cima clara. Mas, então eu sempre tento reforçar mesmo esse contraste. Então, fazer a parte de baixo do cabelo, que fica próxima do rosto, um pouco mais escura, é uma coisa que eu sempre faço. E aí, na parte de cima do cabelo, mais próximo ali de onde fica o redemoinho dele, né, no couro cabeludo, eu faço uma sombra um pouco mais azulada, né, usando na camada um overlay, né, esse efeito de overlay. E aí eu deixo bem sutil. Como vocês podem ver, quase não parece que eu fiz nada aí, mas no final, quando a gente tira e coloca, a gente consegue ver a diferença. E como eu fico o tempo todo falando pra vocês, gente, estudem isso, estudem técnicas de ilustração. Muitos de vocês podem estar se perguntando, mas Gabi, por onde que eu começo? Gabi, onde que eu posso achar esse tipo de conteúdo? Gente, é só pesquisar técnicas de ilustração ou pesquisar como desenhar. Com certeza vocês vão achar um monte de vídeo aula, um monte de apostila. Quando eu comecei a desenhar, eu comprava muitas revistas de desenho. Inclusive eu tenho várias guardadas aqui, que nas revistas tem o passo a passo de como, sei lá, eu tenho uma revista que fala sobre sombreamento, eu tenho uma revista que fala sobre anatomia. Então, essas revistas elas eram muito didáticas e elas continham muita informação. E eu tenho certeza que com a internet é 1000 vezes mais fácil de achar esse tipo de coisa. Então, sei lá, Gabi, eu gosto de desenhar pessoas, eu gosto de desenhar personagens. Muito assim como eu, né? Vocês podem ver que eu desenho majoritariamente pessoas. Então eu aconselho que vocês procurem sobre anatomia, sobre proporção, porque a gente tem que entender sobre proporção pra gente poder fazer o corpo do pra gente poder fazer o corpo do personagem de uma forma proporcional, né? Mesmo que seja estilizado,
Pra gente poder quebrar as regras, a gente tem que entender as regras. Então, não é porque você vai fazer estilizado que você necessariamente pode fazer tudo desproporcional. É bom que a gente entenda isso antes, pra gente poder ter um fundamento quando a gente estiver ilustrando. Então, é só vocês pesquisarem, jogarem no Google, baixem umas apostilas, vejam vídeos e sigam outros ilustradores também, porque vários deles têm esses conteúdos. Comprem cursos online, caso você não queira, né, fazer uma aula presencial. No meu caso, eu fiz dos meus 11 até os 17 anos, eu fiz aula de desenho presencial. E então, se você tem essa opção, é muito bom. Se você não tem, compre cursos online ou vejam conteúdo grátis que tem mesmo no YouTube, muita gente ensinando, mas o mais importante mesmo é colocar em prática. Então, desenhem sempre, criem uma rotina de poder praticar o que vocês estão tentando aprimorar e tenham essa disciplina, porque infelizmente a gente não tem um caminho muito curto pra gente conseguir chegar nos bons resultados. A gente tem que praticar sempre. Mesmo eu que sou profissional, eu preciso ainda assim estudar e consumir novas técnicas para eu poder aprimorar cada vez mais o meu estilo, porque eu não acho que o que eu faço hoje é o suficiente. Então, é basicamente isso. Procurem o conteúdo que vocês querem. Eu tô aqui tentando facilitar um pouco para quem tá meio enferrujado em questão arte digital, porque no começo é difícil sim entender como funcionam essas coisas, mas quem sabe no futuro eu trago algum conteúdo um pouco mais didático voltado para ilustração, mesmo que para mim seja um pouco difícil, porque eu acho que é mais fácil para quem tá acostumado a fazer, por exemplo, uma anatomia um pouco mais realista, né, e tal. Como eu tô bem acostumada e apegada ao meu estilo, é bem possível que eu queira logo já aplicar coisas que eu aplico na minha arte, entendeu? Então, pra mim, pode ser um pouco mais difícil. Enquanto a gente tá nesse processo aqui, que por enquanto eu não preciso falar nada, porque essa parte eu meio que já resumi bem pra vocês, eu quero falar um pouquinho sobre o meu curso no Creana. Não, assim, sobre o curso em si, mas sobre uma coisa meio chata que aconteceu e eu quero explicar e esclarecer pro máximo de pessoas possíveis, né? Nos últimos dias, eles começaram a divulgar essa promoção que tava tendo de R$50, que meu curso tava saindo por R$50. E aí eu vi que na publicidade que eles estavam divulgando, o nome do meu curso tinha mudado. Tava escrito que era curso de ilustração, sendo que o nome do meu curso sempre foi Expresse-se através das cores, né? E aí eu fiquei confusa, né? E aí eu fui conferir o meu curso. E aí, quando eu entrei na página do curso, eu vi que a descrição dele estava toda mudada. No caso, eu que defini a descrição do curso, eu que coloquei todas as informações, mas eles tinham mudado as informações que eu tinha escrito e colocado novas. Novas informações que não condiziam com o que o curso apresentava. E estavam basicamente vendendo o meu curso como se fosse um curso de ilustração. E o meu curso não é um curso de ilustração, gente. Ele é um curso sobre materiais, sobre técnicas mistas. Eu ensino vocês a usarem os materiais e aplicarem eles à ilustração, né? Então, eu ensino como usar lápis grafite, lápis de cor, aquarela. Eu pincelo um pouco de arte digital. Eu até falo um pouquinho sobre design de personagens e dou algumas dicas, sim, de ilustração. Mas o curso, ele não é um curso de ilustração, porque quando alguém vai buscando um curso de ilustração, ela espera aprender a ilustrar. E eu não ensino nenhuma técnica de ilustração no meu curso. Nenhuma. Eu não ensino nada de proporção. Eu não ensino nada sobre, sei lá, expressão. Eu não ensino sobre luz, sombra, qualquer coisa que você possa aprender que diga a respeito de ilustração. Então, eu tô vindo aqui conversar com vocês. Eu já postei no meu Twitter sobre isso e coloquei nos stories do Instagram sobre isso. Que caso você vá comprar o meu curso pensando que ele é um curso de ilustração, eu peço 1000 desculpas, porque eu não tenho como alterar as informações do site. Isso é com a galera do Creana. Eles alteraram sem me consultar, então foi uma coisa que me deixou bem chateada. E eu fui conversar com o representante do Brasil lá, que tem lá, né, pra resolver isso.
E ele me falou que ele já pediu pra mudarem e tal, só que parece que tem todo um processo que tem que ser seguido e eu tô na espera. Eles já mudaram o título do meu curso, que agora tá de técnicas mistas, o que faz mais sentido, mas a descrição ainda assim, quando você entra lá pra ver, dá a entender que é um curso de ilustração. Então eu só queria mesmo esclarecer isso e explicar pra vocês o que aconteceu, porque eu não quero que vocês comprem o curso esperando uma coisa que ela não é. Provavelmente fizeram isso com a intenção de vender mais, né? Mas não é uma coisa certa a se fazer. E assim, eu não estou falando diretamente sobre nenhum funcionário do Creana. Muita gente lá de dentro é incrível e muita gente às vezes nem sabe que isso está acontecendo. Deve ter sido um setor específico que pediu esse tipo de mudança para poder lucrar. E então, assim, não caiam em cima do Creano, não caiam em cima de mim também, porque essa decisão não foi minha. Muita gente às vezes acha que eu que sou responsável por basicamente todas as partes, né, do curso, mas não é bem assim. Então, eu só peço a compreensão de vocês e eu espero que a maioria das pessoas que vão comprar o curso ouçam isso e saibam o que elas estão comprando, né? Mas enfim, vamos voltar para a nossa aulinha. Bom, aqui então a gente já começou a fazer os detalhes que vão compor o fundo da ilustração. Para os poderes, né, de telecinese que o mob tem, eu decidi usar a cor azul para demonstrar que o poder tá saindo dele, mas eu não quis fazer muito aquela coisa brilhante, né, como mostra no anime. Eu quis fazer algo mais contido e mais chapado. Então eu usei a cor azul para se destacar, porque o restante vai ficar meio que uma fumaça meio rosada, meio acinzentada. Então, para poder destacar do rosa, do cinza, eu usei um azul. E aí, novamente, eu criei uma camada por cima, né? Como esses detalhes eu tô fazendo por cima do mob, então eu fiz uma camada por cima da camada onde tá ele. Eu não sei se vocês viram, mas eu já mesclei todas. Eu tenho um pouco dessa mania de mesclar meio cedo as camadas e às vezes eu me ferro por causa disso, porque daí quando eu quero mudar algum detalhe, eu já mesclei tudo e aí eu tenho que dar o meu jeito. Então, sei lá, não cometam o mesmo erro que eu de sempre mesclar as camadas muito cedo. Mas, enfim. Então aí eu tô acrescentando os detalhes em azul e vou ficar por um tempo nisso. E alguns detalhes em azul eu vou fazer por trás dele, então eu já vou criar uma camada embaixo da camada onde ele tá, né? Pra eu poder colocar esses detalhes. E não muda nada também pra fumaça rosa e cinza que eu vou fazer ali. É só colocar numa camada por baixo e fazendo os detalhes que vocês querem. E, eu me senti muito, mas muito redundante nesse vídeo mesmo, porque é um processo muito simples, é só você entender mesmo esse jogo de camadas e aprender a manuseá-lo. Mas é esse aí o meu processo. Eu espero que eu tenha conseguido entregar algo completo e algo que possa ajudar verdadeiramente vocês. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem me perguntar aqui, que futuramente eu pretendo fazer mais vídeos assim. Eu tenho um pouco de vergonha, então pra mim é meio que um desafio eu quebrar essa barreira para eu poder vir e falar com vocês mesmo. Mas eu sei que isso ajuda muita gente e eu gosto de usar a voz que eu tenho, a plataforma que eu tenho, para poder ensinar as pessoas. Porque quando eu tava no começo, eu gostaria muito que tivesse alguém que desse atenção para as coisas que eu peço, né? E que ensinasse as coisas que eu queria. E sempre tem essa pessoa, né? Por isso que eu recomendei que quando vocês quisessem aprender algo, é só pesquisar que com certeza vai ter algum profissional ensinando. Mas enfim, eu espero que ao menos tenha sido útil. Eu peço desculpa pela minha voz, caso eu esteja meio rouca. Eu tô com uma tosse meio chata, mas fiquem tranquila, não é coronavírus. É só meio que uma tosse alérgica mesmo. Então eu gravei essa chamada de voz aqui, eu gravei a minha voz com ela estando bem ruim. Então eu espero que vocês me perdoem. E é basicamente isso, galera. Eu espero mesmo que tenha ajudado. Dúvidas podem perguntar, que como eu ia falar. Mas é isso, gente. Então me deixem lá as dúvidas, que eu pretendo fazer mais vídeos assim. Alguns deles eu posso até pegar nem ensinando muito sobre o Proci, mas mais respondendo as dúvidas mesmo que vocês mandaram.
Então, caso vocês tenham, vocês podem deixar nos comentários aí embaixo, porque nesse vídeo é basicamente o principal, onde eu vou reunir as perguntas. Então, você tem alguma pergunta? Deixa aqui, que é o lugar onde eu mais vou olhar. Você pode até perguntar no Instagram, no Twitter, mas pode ser que eu perca essas perguntas. Então, mais fácil deixar aqui mesmo. E se você conhece alguém, às vezes, que tá querendo aprender arte digital, mas tá meio empacado ainda no começo, é só mandar esse vídeo pra essa pessoa. Ajuda a espalhar, não só pro meu benefício, mas pro benefício de todo mundo. E é isso, gente. Estudem bastante, pratiquem, e eu espero mesmo que tenha ajudado. Se você gostou, deixa aí o like. E se inscreve no canal, caso você queira receber mais vídeos assim. Se você não conhece meu canal e você entrar nele agora, você vai ver que eu tenho vários speed paints de vários desenhos meus. Então, se tem algum desenho que eu uso uma técnica que você acabou gostando mais do que o que eu usei nesse, por exemplo, é só você ir no speed paint dessa arte e diminuir a velocidade, que daí você consegue ver o processo bem devagar de como eu faço, e aí você vai entender mais ou menos como é que saem as coisas. Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até mais.